Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar rapidamente a respeito do Thanos no filme Ultimato e porque muitas pessoas estão falando que o personagem mudou demais, que o personagem não é o mesmo personagem de Guerra Infinita e que na verdade isso seria quase que um furo de roteiro porque ele mudou completamente de personalidade e eu queria falar um pouquinho a respeito desse assunto hoje. E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então eu finalmente consegui assistir o filme Vingadores Ultimato pela segunda vez, prestando bastante atenção em alguns detalhes que eu estava bem focado em entender um pouquinho melhor. Eu já tinha assistido, obviamente, na quarta-feira de pré-estreia, mas desde então eu queria assistir de novo e o filme estava simplesmente bombando demais nas bilheterias, eu tentei ir várias vezes e não consegui. Mas finalmente ontem eu assisti o filme de novo e eu queria abordar o Thanos e o que eu acho que foi uma passagem natural do personagem de Guerra Infinita pro personagem de Ultimato. E só para estabelecer a diferença entre os dois Thanos que a maioria das pessoas está falando, é que o Thanos de Vingadores Guerra Infinita é um Thanos muito mais focado no lado ideológico, muito mais focado na sua missão e muito mais focado em conseguir as joias do infinito para criar o estalo e acabar com metade da humanidade, com metade das espécies aí ao redor do universo todo. Então ele é um Thanos muito mais poético, ele é um Thanos muito mais focado somente naquela missão, como os próprios irmãos Russo falam, ele é quase que uma figura messiânica atrás do seu objetivo de equilibrar o universo. Isso pelo menos é o que ele pensa no filme Guerra Infinita. E a gente vê no decorrer do filme Ultimato que ele tem uma mentalidade um pouquinho diferente. E caso você esteja assistindo esse vídeo, mas ainda não assistiu Vingadores Ultimato e não liga para spoilers, eu vou explicar um pouquinho melhor. A gente vê no Guerra Infinita o mesmo Thanos que a gente vê no começo de Ultimato e os heróis rapidamente matam esse Thanos. Eu digo mesmo Thanos porque quando eles voltam no tempo, a gente acompanha um Thanos que seria o mesmo, mas ele estaria numa linha do tempo um pouquinho diferente, com algumas mudanças que acontecem. Então a gente está vendo um Thanos ligeiramente diferente, o passado dos dois é o mesmo, tudo que os dois fizeram até aquele ponto onde os heróis voltam, eles são exatamente iguais, mas daquele ponto em diante a gente vê algumas mudanças bem graves. E a grande diferença que muitas pessoas estão reclamando aí é que o Thanos, que era essa figura messiânica no filme Guerra Infinita, se tornou um vilão bem mais convencional, um vilão bem mais com aquele plano maligno, que ele estabelece o plano para todo mundo saber e etc. Então muitas pessoas estão reclamando que eles pegaram um vilão que foi muito bem trabalhado e transformaram em um vilão mais convencional. E eu acho que isso pode ser explicado por dois pontos distintos. Em primeiro lugar, obviamente em termos narrativos, o filme Guerra Infinita é o filme do Thanos. O filme Guerra Infinita é 100% focado em desenvolver a busca do Thanos pelas joias do infinito e os heróis funcionam quase que como os antagonistas tentando impedir o Thanos de conquistar aquilo que ele quer e a gente vê inclusive no final do filme que ele de fato consegue. E como todos vocês já sabem, ele consegue dar o estalo e metade dos seres do universo desaparecem. Então esse filme é 100% focado em desenvolver a história do Thanos. Ultimato já é o contrário, Ultimato é focado em desenvolver os heróis e principalmente trazer os desfechos dignos para cada herói. Então sim, nesse ponto o Thanos funcionaria como um vilão mais convencional porque ele não é o foco narrativo do filme. E eu acho que o ponto principal que explica a diferença entre o Thanos de Guerra Infinita e o Thanos de Ultimato é que o Thanos do Vingadores Ultimato já sabe tudo que ele vai conseguir fazer no futuro, mas sem ter a maturidade ainda para isso. A gente vê que ele é um Thanos um pouquinho diferente porque ele ainda não passou por tudo que o Thanos passou, ele ainda não passou pelo sacrifício da Gamora, por exemplo, ele ainda não teve que fazer aquele sacrifício para conseguir a joia da alma, então ele na verdade avança várias etapas na jornada que é quase que uma busca pessoal do Thanos para conseguir as joias do infinito. E o Thanos, descobrindo que o plano dele dá certo, acaba mudando completamente a dinâmica das coisas, ele tenta conseguir tudo de uma forma muito mais rápida, ele tenta avançar para o futuro e ao invés dele pessoalmente
conseguir pegar joia por joia, conseguir capturar as joias e juntar. Ele tenta chegar no final e se aproveitar do trabalho que os Vingadores fizeram ali para conseguir as joias, e ele tenta conseguir todas as joias ao mesmo tempo. E se a gente for pensar no que o Doutor Estranho falou pro Tony algumas vezes no decorrer não só de Ultimato, como também de Guerra Infinita, saber o futuro com certeza vai mudar os acontecimentos. Então o Thanos saber o que ele vai fazer no futuro acaba mudando completamente, inclusive a personalidade dele, porque não só ele sabe que o plano dele dá certo, como ele sabe que ele também vai morrer. E eu acho que isso que assistir o filme pela segunda vez acabou me ajudando, porque num primeiro momento parece que ele ficou orgulhoso do próprio plano, ele gostou do fato dele ter sido sacrificado ali, ele conseguiu dar o estalo, ele destruiu as joias e o Thor foi lá e cortou a cabeça dele, então fim de papo, tudo acabou muito bem e ele conseguiu conquistar o plano dele. E eu acho que esse fato que passa quase despercebido no filme, o fato dele saber que ele vai morrer no futuro, eu acho que mudou totalmente o raciocínio dele. Ao invés de destruir somente metade do universo, ele se decidiu a destruir o universo todo e virar praticamente o deus de um novo universo. Ele inclusive fala literalmente isso no filme, que ele vai destruir não só 50% da vida, como vai destruir todo o universo e vai criar um universo novo que a gente é levado a entender que ele vai governar e ele vai ser basicamente Deus, como eu falei agora há pouco. Eu não sei exatamente como ele faria isso, porque a gente viu o efeito que as Joias do Infinito causaram não só no Hulk, como também no próprio Thanos e principalmente no Tony Stark. Porque se a gente for pensar, se destruir metade dos seres vivos ali já causou aquele impacto que causou no Thanos e o impacto que causou nos outros personagens também, o que aconteceria se ele simplesmente destruísse o universo todo e tentasse criar um universo novo? Porque a gente é levado a crer, pelo menos no universo cinematográfico da Marvel, que as Joias do Infinito são extremamente poderosas, mas as limitações não estão com as Joias do Infinito, e sim com os portadores dela. Eles não têm poder infinito para fazer o que eles querem, e mesmo que eles tentem fazer alguma coisa muito absurda, a joia vai trazer impacto para aquela pessoa. Então, a meu ver, mesmo que o Thanos conseguisse colocar as Joias do Infinito, conseguisse dar um novo estalo, eu não sei se teria o efeito que ele espera, porque eu não sei se o Thanos teria poder para fazer tanta coisa assim ao mesmo tempo, considerando os efeitos que as joias tiveram com ele, não só na primeira vez que ele usou, como também na segunda, quando ele destruiu as próprias Joias do Infinito. E outra coisa que eu vi também algumas pessoas reclamando bastante nas redes sociais é do fato de que o Thanos, na verdade, perdeu pro Thor em Guerra Infinita, e neste novo filme ele conseguiu não só derrotar o Thor, como derrotar também o Homem de Ferro e o Capitão América juntos. Mas a gente deve lembrar que os próprios diretores, os próprios irmãos russos já disseram que o Thanos, no final de Guerra Infinita, é de fato mais forte do que o Thor, só que ele foi pego desprevenido, a hora que ele viu já estava chegando a Rompe-Tormentas e ele tinha acabado de conseguir encaixar a manopla do infinito, então ele ainda estava sofrendo daquele impacto inicial de quando a gente vê que as pessoas vestem a manopla, eles sentem quase que uma rajada de poder, então acho que o Thor acabou pegando ele naquele pequeno intervalo de tempo, e eu acho que é bem óbvio no decorrer do filme que se eles tivessem lutado mano a mano, obviamente o Thanos teria derrotado não só o Thor, como todos os outros. Ele usou a Joia da Realidade, transformou o Drax ali numa sanfona, derrotou ele em questão de milésimos de segundos. E eu acho que isso é explicado em Vingadores Ultimato, porque o Thanos chama as Joias do Infinito de uma tentação. Então eu realmente acho que o Thanos só queria usar as Joias do Infinito para dar o estalo. Ele somente usou na luta do filme passado contra o Doutor Estranho, contra o Homem de Ferro, em momentos extremamente necessários, quando ele realmente viu que ele tinha risco de perder as lutas. Porque senão não faz o menor sentido. Na luta contra o Tony Stark, ele podia simplesmente ter feito o Tony Stark desaparecer, ele podia ter derrotado o Doutor Estranho facilmente usando a Joia da Realidade e usando todas as outras joias, mas eu realmente acredito nisso, que ele não queria usar as joias a menos que fosse estritamente necessário, porque, como ele mesmo diz, elas eram uma tentação que inclusive levou ele a destruir as Joias do Infinito. Então eu vejo muitas pessoas aí fazendo comparações negativas de um Thanos com o outro, mas eu acho que esses dois filmes somente aprofundam mais ainda o personagem do Thanos e as decisões que ele acabou tomando, porque ele já conhecia o futuro
e eu acho que isso acabou aprofundando não só ele, como também o universo Marvel como um todo. E pessoal, como eu falei no meu vídeo anterior, como eu falei no meu vídeo com spoilers, eu ainda tô planejando fazer um vídeo a respeito das viagens no tempo, tentar montar uma linha do tempo ali do que acontece naquele miolo do filme, que é sim extremamente complicado, mas que assistindo da segunda vez eu consegui entender muito melhor o que acontece, principalmente as leis do que está acontecendo ali e o que aconteceu no final do filme com o Capitão América. Então, se vocês quiserem mais vídeos a respeito de Vingadores Ultimato, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.